Bom, essa é a minha primeira tradução gravada das mensagens do Cryon, do Lee Carroll, que é o canalizador oficial do Cryon, talvez o mais antigo, que já tem 30 anos de canalização. A minha tradução é bem livre e vamos lá. Essa aqui é a forma final, o nome desta canalização. Vocês vão encontrar as referências ali embaixo no texto. Ele começa assim. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Meus queridos, eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Saudações. This communication, the channeling of the day, Esta comunicação, a canalização do dia, vai ser um pouco diferente. A diferença é que vocês precisam ouvir pensando num apanhado geral. É um apanhado geral sobre o futuro, sabendo que o termo futuro é alusivo. Não é sobre o futuro imediato, e sim o futuro do planeta. Este é o tipo de canalização que meu parceiro canalizador tem problemas em passar, porque o conteúdo que é enviado a ele é enviado fora do contexto do cérebro tridimensional. Ele recebe estas mensagens algumas vezes duplicadas e às vezes até triplicadas. Ao mesmo tempo que ele fala com vocês, ele recebe outras mensagens, de forma que podem melhorar aquilo que está sendo falado. Esse é o melhor que podemos fazer para enviar mensagens multidimensionais para cérebros tridimensionais. Algumas vezes ele fica apreensivo e isso ocupa a mente dele, então tem que voltar e receber a mensagem novamente. E eu a envio. É o tipo de mensagem que vocês vão desejar rever outras vezes. É o tipo de mensagem que vocês podem querer colocar numa cápsula do tempo e deixar para rever no momento mais oportuno, onde as coisas já tenham mudado. Assim vocês poderão entendê-las de forma mais completa. Não vai ser uma canalização longa. Será cheia de informações que ainda não foram necessariamente dadas antes. Apenas algumas partes foram aludidas, como um quadro dentro de um quadro maior. Meu parceiro vem falando sobre a mudança, o shift, e eu também. Ele tem dado palestras sobre o que virá a seguir, em termos de futuro, mas isso é apenas o pavilhão daquilo que de fato virá. Essas mensagens, elas são ferramentas, mas a humanidade se move passo a passo. E somente começa a se mover para novas áreas de compreensão quando examina tudo o que já foi falado nas mensagens anteriores, tentando compreender as diferenças entre elas e as atuais. Esse processo é lento, mas é onde tudo começa. Se eu pudesse, prefaciaria tudo isto simplesmente dizendo a vocês que o que está acontecendo no planeta Terra neste momento, nós vimos antes. Meus queridos, se vocês pudessem comparar a galáxia e todos os planetas que já passaram antes pela mesma experiência, como se fosse uma escola, esta seria a graduação do primeiro passo. E quando a gente dá uma olhada para aquilo que já aconteceu em outros planetas, nesta galáxia, a gente pode compreender o que está por vir, porque os passos que vocês estão para dar são os mesmos passos que já foram dados antes por outras civilizações. O que vocês descrevem como consciência humana não é. É simplesmente consciência. Ela não pertence aos humanos apenas por serem vocês humanos. É o mesmo tipo de energia, possuem os mesmos atributos e confluência de energias quase idênticas à consciência de outros planetas. A razão disto é que a vida é similar, às vezes até idêntica de planeta a planeta, planeta a planeta, porque a galáxia é feita de fractais. Do menor ao menor você verá partes repetidas da mesma coisa. É um sistema bonito. O que significa que, percorrendo outros planetas, pode haver nesse momento, onde a vida esteja se formando, onde os blocos de DNA estejam ficando prontos para um dia serem fertilizados por vocês. DNA, o mesmo tipo que o de vocês, as mesmas estruturas de aminoácidos que vocês têm, comum a todos. Então, nós já vimos isso antes. Vocês são uma civilização jovem, meus queridos. Jovem. Tão jovem que fica difícil dar a vocês uma noção do quão jovem.
A sua civilização ainda não deu a volta na galáxia nenhuma vez e está longe disso. Leva cerca de 200 milhões de anos para dar uma volta na galáxia. E o nome dessa medida é REV. É com R. REV. Uma volta é um REV. Há civilizações que já deram 3 voltas, o que equivale a dizer que tem 3 REVs de idade. Os pleiadianos têm um REV. Apenas para mencionar quão velhas são algumas vidas nesta galáxia. Eles estão aqui há muito tempo antes de vocês. Alguns deles visitam vocês, mas nenhum deles é capaz de influenciá-los tanto quanto vocês mesmos podem influenciar a si próprios. A galáxia está repleta de vida e bem escondida, por sinal. Já vimos isso antes. Vou dar uma noção mais geral do quão jovens vocês são. E isto começa a explicar o porquê a Terra tem passado por momentos tão horríveis, o porquê sua civilização aparenta a vocês ser tão feia, com um passado, uma história de sobrevivência marcada por guerras, massacres, torturas, uma postura deselegante diante da vida. Isso faz sentido porque as civilizações se constroem da mesma forma que suas crianças constroem suas personalidades ao longo da vida. Fazendo uma metáfora, a criança, no começo da vida, pensa só nela. O ego é muito influente e essa é, para a criança, uma forma de sobrevivência. Algumas dessas crianças, no playground, se tornam praticantes de bullying apenas para sobreviver. Algumas delas nunca vão superar isso e outras continuarão a praticar bullying como forma de sobrevivência, mesmo quando adultos, porque não conseguiram atingir uma elegância de pensamento. Não conquistaram a sabedoria que vocês têm. Quando você se torna adulto, os conhecimentos, a cultura e a sabedoria mostram a você que há outras formas de se relacionar e de resolver seus problemas, prestando mais atenção, sendo cooperativos. Você precisa disso para sobreviver. Mas as crianças não sabem disso e se agitarão geração após geração. Se eu puder ser super simplista e aplicar este exemplo à civilização humana, então eu vou ser. Vocês ainda estão no playground, ainda estão empurrando uns aos outros, vocês ainda estão reagindo e sobrevivendo da mesma forma, até mais ou menos 20 ou 30 ou até 50 anos atrás, quando a mudança começou, de leve. Já falamos várias vezes sobre o motivo de minha presença aqui. As questões do calendário, previsões de transformações, mas desta vez quero ir um pouco mais longe nesta canalização em particular. Quero conversar com vocês sobre uma energia que não é vista. Vamos falar sobre isso 2 vezes nesta canalização, e esta é a primeira, energia não vista. Há uma energia na galáxia que interessa a vocês e que vocês não podem ver, mas vocês a querem, porque os toca de forma fascinante. Essa energia que não é vista é responsável por isso aquilo que os New Agers, ou seja, sensitivos, espiritualistas, metafísicos, percebem antes. Sensitivos são capazes de perceber a energia na aura das pessoas. De alguma forma, um médico intuitivo consegue perceber o que está errado através da aura da pessoa. Saúde, alegria, o que é isso? Que energia é essa que possibilita essas percepções? Possibilita o futurista falar do futuro. De onde vem essa energia? Eu vou te falar logo um pouquinho mais sobre isso. Qual é a chave deste futuro? Uma criança não sabe sobre a elegância da sabedoria. Uma criança é dirigida pelo ego. Se você oferecer a ela um prato de sabedoria, ela não vai saber o que fazer com ele e vai jogar fora. Isso tudo é sobre mudança. Porque esta energia que não é vista possui atributos sobre os quais vocês não sabem nada, mas vocês estão descobrindo. Primeiro de tudo, todas as coisas sobre esta energia não vista, a qual nós chamamos de consciência quântica da humanidade, começou a ser realçada e por isso começa a se tornar um pouco mais óbvia.
Se eu os levasse a uma outra civilização, como a Pleiadiana, a de Orion, a Arcturiana, se eu os levasse para algumas dessas civilizações, vocês não reconheceriam nada. Em primeiro lugar, eles não têm tecnologia. O que vocês acham disso? Porque coisas físicas que fazem coisas, eles jogaram fora há muito tempo, quando perceberam que a física da consciência pode fazer tudo o que eles precisavam. É para lá que estamos indo. E vocês ainda ficam se perguntando o que é isso, verdadeiramente o que é isso, como funciona, é quantitativo? Se eu tivesse mais disso, conseguiria fazer mais coisas? E a resposta é não. Vejam, nós acabamos de dar algumas dicas. A consciência humana não tem uma definição sucinta que eu pudesse agora fazer que lhe dessem algum sentido. Lhes desse algum sentido. Nós dissemos que menos de 1%, 0,5% da humanidade tem que despertar de determinada forma para conseguir alterar o planeta inteiro. Mas preciso te dizer que isso não é quantitativo, não é tridimensional. Veja, 0,5%. Se vocês de fato querem números, 0,5%. Mas preciso dizer que não é sobre quantos humanos, de fato não é mesmo, porque há algo escondido aqui que é um sistema, uma confluência de sistemas sobre o qual vocês não sabem nada. Então vamos falar sobre isso. Mas veja, isso não vai ser compreendido por todo mundo, e é por isso que vocês vão voltar a rever este assunto em outros momentos quando vocês escolherem. E então, aí vão se surpreender. Como vocês podem explicar a internet a alguém que nunca viu computador? Por onde vocês começariam? Ou como podem explicar a elegância das corridas de carro para alguém que nem sequer conhece a roda? Esta é a questão. Como eu posso lhes falar sobre aquilo que vocês ainda não têm conceitos formulados para entender? E ainda talvez não estejam prontos para saber, porque têm que dar seus próprios passos. Então, deixem-me apresentar algumas metáforas a fim de construírem um pensamento. Há uma coisa chamada barreira da sabedoria. A barreira da sabedoria é o que nós temos descrito como aquilo que acontece com a consciência humana quando certos atributos ocorrem e não são quantitativos. Seria o mesmo que dizer não é sobre quantos, mas sobre outras coisas que acontecem na física da consciência. Vocês ainda não sabem nada sobre esse sistema que tem uma forma determinada para ocorrer, de um jeito distributivo e não centralizado, de modo a transpor essa barreira chamada de barreira da sabedoria. Quando ela é ultrapassada, isso nos mostra que a humanidade passou do modo de sobrevivência para um modo onde começa a construir sabedoria para caminhar sozinha. Uma sabedoria que melhora o cérebro de toda a humanidade ao ponto que permite que toda a humanidade possa vir a concordar com algo que nunca foi conhecido antes, que nunca foi nem imaginado. Isso circunda a humanidade de tal forma que, ao nascer, isso já será uma segunda natureza do ser, a sabedoria de seguir em frente. Isso é chamado barreira da sabedoria. Eu vou dizer o que está acontecendo. Vocês estão lá. Não haverá um show de fogos, não vai ser uma celebração, não vai ter festa, exceto no meu lado do vale. Nós estamos falando da essência disso. E vocês estão para ligar o botão que vai afetar toda a humanidade. Não só os trabalhadores da luz, as velhas almas. Isso vai ligar o botão da física e vai mostrar coisas que vocês nunca imaginaram existir. Agora vem a parte mais difícil, o pedaço perdido. Meu parceiro, vai bem devagar. Como eu vou explicar isto? A humanidade explica as coisas somente a partir daquilo que ela sabe e não a partir daquilo que ela não sabe. Aqui um exemplo. Cientistas olham para o espaço e acham atributos que não conseguem explicar, que não parecem ser newtonianos, porque a física de Newton parece ser o estandarte de ouro que justifica tudo.
Então o ser humano se esforça em achar fórmulas para fazer tudo caber dentro de caixas newtonianas. Bem-vindos à matéria escura. Nós já falamos sobre isso. Esta é a propensão. Pega o que é conhecido, observa o que é desconhecido e faz caber dentro da caixa do conhecido. Mesmo que não possa evoluir, mesmo quando não faz sentido, mesmo que seja algo misterioso, ao invés de dizer talvez, simplesmente talvez, haja alguma lei da física que não conhecemos, sobre a qual não sabemos nada e que talvez explicasse isso, aquilo e aquilo outro. Vou falar de um dos maiores lugares que vocês estão perdendo de ver, o lugar da física da consciência. Prestem atenção. Como vocês definem consciência? Bem, é desenvolvido através de alguns pensamentos muito especiais da humanidade, isso e aquilo outro. Não, não é. Consciência é física e é bom vocês se acostumarem com isso. Vocês já a estão desenvolvendo através dos pensamentos humanos, sem se darem conta de que existem leis da consciência, e isso faz parte da física quântica. Há regras, há postulados, há atributos bonitos da física da consciência que vão começar a explicar o que vai acontecer no futuro, como será o futuro. Mas vocês ainda não veem assim. O que está faltando é a consciência de que vocês podem acompanhar isso. É bonito, porque quando começo a explicar alguns dos atributos da física da consciência, vocês vão se surpreendendo. Quais são os atributos da física? O que vocês sabem da física? A resposta é muito pouco. Mas vocês sabem que vocês podem fazer experiências que criam coisas a partir desses atributos. Toda a tecnologia que vocês têm e é tão bonita nesse planeta foi criada a partir das regras da física que vocês conhecem. Há causas e reações que influenciam isto e aquilo, e as coisas acontecem. E todos os princípios básicos das leis da física que vocês sabem são quantos? Pouco mais que 6. Vocês conhecem esses princípios básicos e usam. Isso é bonito. E se eu lhes contar que o mesmo cenário existe com a consciência? Há leis da consciência da mesma forma que existem as leis da física com causas e efeitos. Só que no mundo quântico, elas não são lineares. Elas criam determinadas coisas. O fato de a física da consciência ser quântica e não linear cria atributos que vão criar o futuro desse planeta. E agora, meu parceiro, a coisa fica difícil. Porque estou mostrando coisas ao meu parceiro aqui, bem agora, que ele não sabe verbalizar. E o que eu posso dizer a ele é: faça o seu melhor. Ele se emociona com o que está por vir. Mas vamos lá. Se você conhecer a física da consciência, você pode construir um mundo melhor. Ela tem atributos. Em primeiro lugar, a consciência não viaja de lugar a lugar. Ela não viaja numa direção reta. Ela não viaja. A consciência não está num lugar indo para outro. A consciência não se expande, não fica maior e nem menor. A consciência é. A física da consciência, assim como os atributos da física, simplesmente está lá, pronta para ser potencializada ou não, baseada nas outras leis que estão em volta, que quando aplicadas, tudo muda. Deixe-me falar sobre alguns desses atributos. Este chamado o fator da benevolência. Vocês sabiam que assim que a física da consciência começa a ser explorada e o fator sabedoria é aplicado e a barreira ultrapassada, o que acontece em seguida é a compreensão e a aplicação exponencial das regras da consciência, que cria o fator que gera ação benevolente. Deixe-me explicar desta forma. Bem agora, neste planeta, há uma luta de forças.
por causa do tipo de consciência que vocês desenvolveram aqui e por causa das regras da física da consciência que vocês puseram em funcionamento. Isso possibilitou e deu permissão a tudo o que está acontecendo agora. Nós ainda não conversamos sobre isso. Há um demônio no planeta? Sim. E essa força está dedicada a nos confundir e bagunçar tudo? Sim. Isso é chocante. Mas por que isso acontece? Porque foi permitido, porque o que vocês criaram a partir da física da consciência e das regras que vocês estão usando permitem essa invasão. Mas o passo seguinte é ultrapassar a barreira da sabedoria e melhorar esses padrões de consciência que vocês descobrirão como parte da física. Isso fechará a porta. Deu para entender? Quando as regras da física são aplicadas em certas situações, vocês podem controlar o que acontece. É o mesmo com a consciência. Quando vocês atingem o ponto de entender a física da consciência, como ela funciona, a sua mecânica de distribuição, que é um tipo de espiral, que para vocês não faz muito sentido, mas é a melhor forma de explicar, você fecha a porta a essas coisas que têm visitado esse planeta. E essas sombras não conseguirão mais entrar. Essas sombras que querem entrar e brincar com suas consciências estão aí porque vocês ainda são adolescentes na física. Essa é a melhor forma de explicar o que virá com o futuro. E os pleiadianos estão comemorando porque eles sabem o que está acontecendo. É quase uma evolução exponencial, se vocês a quiserem. Uma coisa leva a outra e vai se reconstruindo. Você não tem que recomeçar sempre do zero toda vez que nasce. Vocês já virão com o fator que aprenderam antes e continuarão construindo a partir daí. Se eu pudesse usar o termo nascer sábio, eu usaria. E isso vai mudar tudo. E então, quando a física for revista, vocês entenderão por que pode haver máquinas que funcionam com a força da consciência. Isso não vai demorar, mas aí vocês perguntam, quantas gerações serão necessárias, Cryon? Mas isso eu não vou contar, porque não quero dar a vocês um cenário que vai estragar a própria evolução desta civilização, porque cada planeta tem o seu próprio ciclo através do livre-arbítrio. Mas já começou. Vocês estão na barreira da sabedoria. E uma vez que vocês já estão nesse lugar, eu gostaria de dizer para olharem para trás. Todos os outros planetas que chegaram na barreira da sabedoria estão na mesma situação, todos olhando para frente e ansiosos. Vocês estão nessa mudança e nenhuma força negativa pode parar esse processo. Mas vão tentar. Já falei isso antes. Vocês humanos investiram em métodos antigos, como as crianças no playground que não querem crescer. E agora vocês têm a chance de fazer de novo. E fazer o novo. E é sobre isso que estamos falando agora. O fator da benevolência, a barreira da sabedoria, essas coisas começaram a trabalhar com as leis da física da consciência, de forma a melhorar a ativação de seu DNA através das gerações, até chegar o ponto onde o ser humano criará coisas do nada. Vocês têm o controle das leis da física, uma física que, na verdade, é um tipo inferior de física. A física mais elevada é a física da consciência, que um dia controlará a física 3D. Eu vou encerrar dizendo que todos vocês estarão aqui e poderão ver. Todos e cada um de vocês, porque esse é o plano, almas velhas. Vocês voltarão e farão parte do mundo que vocês sempre desejaram que um dia existisse. Paz na Terra? Isso é fácil. Esse é o começo. É o plantio das sementes. Olhem seu noticiário, não é nada fácil. Paz na Terra? Isso não é nem um objetivo, isso é resultado.
É como quando vocês crescem, se tornam adultos e param de ficar jogando pedras uns nos outros, como faziam no playground. Paz na Terra é simplesmente o começo, é quando tudo fica melhor. Nunca expliquei as coisas desta forma. Quero que vocês ouçam a história toda. O que foi que aconteceu a essa civilização o que foi que aconteceu a essa civilização que pode criar tudo o que deseja, que nunca passa fome, que podem ter uma vida tão longa quanto queiram, porque se colocaram num estado quântico de consciência onde há várias formas de pensar sobre como as coisas devem funcionar, onde não há controle centralizado. Já viram algo assim? Já ouviram falar sobre corporação sem gerente? É algo assim. E você diria, será que isso funciona? Sim, funciona. É para lá que vocês estão caminhando. Governos descentralizados. Não haverá algo como um governo do mundo, meus queridos. Ao invés disso, haverá consenso consciencial mundial. Vocês saberão mais. O que acontece a um grupo de adultos que vai a uma festa pela primeira vez onde não conhecem ninguém? O que farão? Jogarão pedras uns nos outros? Não. Há uma consciência da festa. Ficam juntos, conversam, se divertem. O que acontece a um planeta que passa exatamente por isso? Nascem num contexto onde sabem mais. Esse é o fator sabedoria. É a barreira que vocês estão ultrapassando. Isso permitirá a vocês desprezarem outros sistemas que um dia pensavam precisar, especialmente aqueles que os organizam em grupos para fazer coisas. Essa será uma segunda natureza do ser humano. Todos saberão mais juntos. Bom demais para ser verdade? Pergunte a um pleiadiano, pergunte àqueles de Órion, pergunte aos arcturianos, pergunte a qualquer planeta de livre-arbítrio, porque estão todos olhando para vocês bem agora. Esta sala está cheia deles, dizendo, sigam em frente, sigam em frente. Apenas esperem, vocês chegarão lá. E assim é.